Olá, torcida vascaína, tudo bem? Aqui você fica sempre bem informado com as principais notícias do Vasco da Gama. Já faço um convite para você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. Hoje vamos falar da posição do STJD sobre a escalação de Tales no Clássico. O primeiro treino do Vasco visando o jogo de sábado e a vitória de virada sobre o Fluminense no feminino. Já peço seu like e aumente o volume. Está começando o Vascão Notícias. Visando o clássico deste sábado, o Vasco fez seu primeiro treino ontem no CT do Almirante. Os reservas participaram de treino físico com a presença do lateral Ramon e do zagueiro Breno. Os titulares ficaram na academia, fazendo treinamento regenerativo. Quem aparece atrás da vidraça, correndo na esteira, é o atacante Rossi, que não joga neste sábado. Os goleiros participaram de exercício com bolas desviadas pelo preparador Carlos Germano. O Vasco volta a treinar na tarde desta quarta-feira. Além de Rossi sem condições de jogo, o Vasco não poderá contar com Marrone e Marcos Júnior suspensos. E ao que tudo indica, o Vasco não poderá escalar o atacante Tales, convocado pela seleção brasileira sub-17. Os detalhes sobre o caso Tales ainda nesta edição. Já foram vendidos 35 mil ingressos para o clássico entre Vasco e Flamengo neste sábado, às 7 da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A informação é do repórter Wellington Campos, da rádio Itatiaia. Pelo Brasileirão Sub-20, o Vasco joga hoje contra o Vitória em São Januário. O jogo será às 3 da tarde e até o momento não há confirmação sobre transmissão da partida. O Vasco ocupa a quinta posição com 17 pontos. Os 8 primeiros colocados avançam para a próxima fase. Procurador do STJD afirma que Vasco pode ser punido em caso de escalação do atacante Tales no jogo deste sábado. O procurador-geral do STJD, Felipe Bevilacqua, disse que o jogador está convocado para a seleção e, portanto, não tem condições de jogo. Mesmo que o Vasco consiga uma liminar no tribunal, isso pode ser derrubado num futuro julgamento. A punição em caso de escalação do jogador é de multa de 100 até 100 mil reais, além de perda de pontos conquistados na partida e mais 3 pontos como punição. Pelo Campeonato Feminino Sub-18, o Vasco venceu o Fluminense de virada por 2-1. Os gols do Vasco foram marcados por Caiane no primeiro tempo e Maiara aos 48 do segundo tempo. O Vasco decidirá sua classificação nesta quinta-feira, às 6h30 da noite, contra o São Paulo. Segundo o repórter Marcelo Guimarães, do Yahoo Esportes, o Shenzhen da China pode receber propostas pelo atacante Rossi, emprestado ao Vasco até o fim do ano. Em caso de proposta concreta, o Vasco tem a preferência pela compra do jogador. Salve família, trazer uma informação aqui nos comentários. Aquela penhora que está dificultando o Vasco de captar o empréstimo dos 20 milhões para que o Vasco possa colocar o salário dos jogadores e dos funcionários em dia, parece que será resolvida ainda esta semana. É o que afirma aí o vice-presidente de controladoria, Adriano Mendes. Ele disse estar confiante que até o fim dessa semana esse problema seja resolvido e aí sim o Vasco volta a ter as garantias para poder captar o empréstimo e colocar os salários em dia. Sobre o Tales Magno, agora acabou, né, pessoal? Acho que quando um procurador do STJD, que é o órgão que julgaria uma eventual ação da CBF ou de outro clube sobre a escalação supostamente irregular do Tales, quando uma pessoa dessa vem a público e fala, olha, pode sim ser punido, aí eu acho que não tem mesmo que correr risco,
né, paciência. O que não pode é escalar o jogador, né? Um jogo que o Vasco não é favorito. Digamos que o Vasco entre, faça um jogaço com raça e ganhe do Flamengo. Aí vem depois a CBF e tira os pontos conquistados. E mais 3 pontos, né? Que seria, por exemplo, os pontos que a gente conquistou contra o Goiás. Aí não tem cabimento. Comentário na tela do Severino Trajano. Mineiro, não gostei do árbitro do jogo. O Vasco não tem sorte quando o Voaden apita. Comentário do Sérgio Infantino. Estou com a sua opinião. A situação do Vasco não lhe dá a tranquilidade de arriscar a perda de pontos. Saudações vascaínas. Comentário do Roberto Lameu. Nesse caso aí, corremos o risco de perder até 6 pontos. Exatamente, Roberto. Além de perder os pontos da partida, por exemplo, em caso de vitória, a gente perderia 3 pontos. Em caso de empate, a gente perderia 1 ponto conquistado. Ou seja, qualquer ponto que a gente conquistar na partida, a gente corre risco de perder. Além disso, a gente corre de perder mais 3 pontos, que é o caso da punição. Queria agradecer a cada um de vocês que tem deixado comentário, tá bem legal saber a opinião de todo mundo. É muito bom saber como o torcedor vascaíno pensa. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A qualquer hora a gente tá de volta para mais uma edição. Até lá!